Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna! Vamos ver a partir de agora outra categoria de segurado obrigatório do RGPS, do Regime Geral de Previdência Social. Nós já estudamos a categoria empregado e a categoria trabalhador avulso. Agora vamos estudar outra categoria, que é de empregado doméstico. Essas três categorias possuem em comum que são pessoas físicas que prestam serviço por conta de outrem. Ou seja, existe um tomador de serviço. Então, quando o tomador de serviços for empregador doméstico, quando o tomador de serviços for empregador doméstico, teremos na outra extremidade o empregado doméstico. Quando o tomador de serviços for uma empresa ou uma entidade equiparada à empresa, será empregado. Quando nós tivermos uma empresa com uma intermediação obrigatória de um órgão, um órgão gestor de mão de obra, nós teremos o trabalhador avulso. Então, nós vamos ter o empregado doméstico de um lado e o empregador doméstico de outro, tomador de serviços. Nós vamos ter o trabalhador avulso e diversas empresas, mas com a intermediação de um órgão, ok? Será o trabalhador avulso. E nós teremos o empregado de um lado e de outro, uma empresa ou equiparada à empresa, o empregado. Então, três categorias de pessoas seguradas obrigatórias que contemplam pessoas físicas que prestam atividade remunerada por conta de outrem, ok? Que nós vamos ver que vai se diferenciar da nossa próxima categoria, contribuinte individual. Contribuinte individual, nós vamos ver, será uma pessoa física que presta atividade por conta própria. Então, como regra, por conta própria. Então, nesta que nós vamos analisar é o empregado doméstico. Então, quando nós falamos de empregado doméstico, nós vamos ter de outro lado, outra extremidade, o empregador doméstico. Agora, quando nós falarmos, e o colega já deve ter uma noção, de empregado doméstico e diarista. A diarista, nós não vamos ter a figura do outro lado do empregador doméstico. A diarista é aquela pessoa que presta atividade por conta própria a diversos tomadores de serviço. Então é uma diferença que nós vamos compreender melhor quando estudarmos contribuinte individual, mas já fique já na sua lembrança, que as três primeiras categorias, empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico, são pessoas físicas que exercem atividade remunerada por conta de outrem, um tomador de serviços, ok? E o que nós vamos estudar agora, o tomador de serviços, é o empregador doméstico. Então, vamos estudar o empregado doméstico. Quem é o empregado doméstico? Pessoa física, tanto sexo masculino quanto sexo feminino. Vamos ter o empregado doméstico como aquele que exerce as seguintes atividades que o colega bem conhece. A cozinheira, a lavadeira, o jardineiro, a babá, a copeira, o caseiro da casa de sítio de veraneio ou casa de praia, a governanta, a passadeira, o mordomo. São apenas alguns dos exemplos de pessoas que exercem atividade remunerada para um empregador doméstico. Então se reveste da roupagem de empregado doméstico. Pois bem, o empregado doméstico, que é uma categoria de segurado obrigatório, ele não está em pé de igualdade com o empregado e com o trabalhador avulso. Ele tem um degrau abaixo. Ele não consegue alcançar todos os direitos que possui o empregado e o trabalhador avulso, ok? Então, o empregado doméstico está um degrau abaixo na quantidade de direitos, né, que ele consegue usufruir no regime geral, ok? Pois bem, o colega precisa saber que o empregado doméstico ele estava num patamar ainda mais baixo antes do ano de 2015. No ano de 2015, nós tivemos uma emenda à Constituição, de número 72, no ano de 2013, emenda número 72, que ampliou na Constituição os direitos do empregado doméstico. E essa emenda à Constituição 72 alterou o artigo 7º da Constituição Federal. Alterando o artigo 7º, nós tivemos a edição de uma lei em 2015, no ano de 2015, dando concretude, fazendo valer as alterações que foram feitas na Constituição. Então, a partir do ano de 2015, a quantidade de direitos do empregado doméstico subiu bastante, aumentou bastante, se elevou muito. Então ele passou a ter direitos de seguro-desemprego, ele não tinha esse direito antes do ano de 2015, passou a ter a partir do ano de 2015,
seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, fundo de garantia de tempo de serviço, ele não tinha como regra esse direito, só como exceção. Salário família é um benefício previdenciário que ele não tinha direito, mas agora, desde o ano 2015, e para a sua prova, ele tem direito, ok? O empregado doméstico tem direito ao salário família. Por isso, quando o colega for resolver questões, se pegar uma questão antes do ano de 2015, dizia empregado doméstico não tem direito ao salário família. Era certo. Agora, desde o ano de 2015, está errado, porque o empregado doméstico tem sim direito a salário família, ok? Seguro contra acidente de trabalho. Não tinha o empregado doméstico direitos e um dos benefícios que ele não tinha direito, mas agora ele tem, é o auxílio acidente. Então, salário família e auxílio acidente, esses dois benefícios previdenciários, ele não tinha direito antes do ano de 2015. Mas o que interessa para o colega, na sua prova, é que ele tem sim direito, desde o ano de 2015, tem direito tanto a salário família quanto a auxílio acidente. São dois benefícios que consegue alcançar o empregado doméstico, ok? Então ele teve uma ampliação da sua integração na Previdência, mas ainda não é total. Não é igual o empregado e trabalhador avulso. Por exemplo, vou citar duas diferenças que existem: empregado doméstico frente ao empregado e o trabalhador avulso. Então essas duas primeiras categorias, empregado e trabalhador avulso, possuem mais direitos. Por exemplo, salário maternidade. Salário maternidade. Se nós tivermos um empregado numa empresa ganhando 10 mil reais, tivermos uma empregada doméstica também ganhando 10 mil reais, e as duas ficarem grávidas, e as duas derem à luz a uma criança, tornarem-se parturientes, as duas terão direito a uma licença gestante. As duas terão direito a um salário maternidade, mas de valor diferente. A empregada numa empresa, assim como trabalhadora avulsa, que recebem 10 mil reais de salário, terão direito a um salário maternidade no valor integral da remuneração, 10 mil reais. Já a empregada doméstica, não. A empregada doméstica é limitado a teto. Teto, que para o ano de 2022 é de 7 mil reais. Então nós temos teto máximo para receber valor de benefício, inclusive salário maternidade, para o empregado doméstico. Nós não temos limitador teto para salário maternidade para empregado e trabalhador avulso. É o valor da remuneração. É o que nos diz o artigo 72 da Lei 8.213. Artigo 72 da Lei 8.213, que para o segurado empregado e trabalhador avulso, o salário maternidade é o valor da remuneração, o valor integral. Não se aplica o limitador teto que os benefícios da Previdência possuem. Então, o salário maternidade para empregado e trabalhador avulso não tem esse teto, ok? Empregado doméstico, sim, tem que respeitar. Então, vamos perceber, é um direito um pouco abaixo do empregado do avulso. Outro direito que o empregado e o trabalhador avulso possuem e o empregado doméstico não tem é a aposentadoria, chamada aposentadoria especial. A aposentadoria especial é uma espécie de aposentadoria que o empregado e o trabalhador avulso têm direito. Já o empregado doméstico não tem esse direito, ok? Então tome nota, essas são as diferenças que o colega precisa saber para a sua prova, combinado? Pois bem, quando nós falamos o empregado doméstico, nós precisamos de um conceito. Nós tivemos um conceito no ano de 2015. A Lei Complementar 150 trouxe um conceito. Quem é empregado doméstico? Veio a contemplar o que já se dizia na jurisprudência, mas não dava para exigir em prova porque não existia uma lei dizendo o conceito. Agora tem, está aqui o conceito. Qual é o conceito de empregado doméstico? Empregado doméstico é aquele que presta serviços de forma contínua. Contínua é o mesmo que habitual, então continuamente, habitual. Subordinada, subordinação. Então, assim como o empregado exerce o empregado com habitualidade, subordinação e remuneração, o empregado doméstico também, só que com alterando poucas palavras. Ao invés de habitualidade, de forma contínua. Subordinação, subordinada. Onerosa é o mesmo que com remuneração. Então, onerosa, uma atividade onerosa é que está recebendo remuneração, ok? E pessoal é a pessoalidade. O que a pessoalidade significa? Não pode uma empregada doméstica ligar para o patrão, patrão, hoje eu não vou não.
não dá para ir, eu não acordei bem, não estou bem. Mas o senhor não se preocupe, tem uma tia minha, eu liguei para ela vai trabalhar na casa do senhor no meu lugar hoje. Não pode. Essa pessoa que foi contratada é que tem que prestar o serviço. Não pode arrumar uma outra pessoa para ir no lugar dela. Não pode. É pessoalidade. Só ela que foi contratada que pode prestar o serviço. Não pode mandar outras pessoas no seu lugar. Ok? É a pessoalidade. E de finalidade não lucrativa. Há uma pessoa ou uma família. Então veja, aqui quando nós falamos do empregado doméstico, não existe atividade lucrativa. Diferente do que acontece com o empregado e com o trabalhador avulso. Empregado e trabalhador avulso, tomador de serviços, tem interesse lucrativo, ou pode ter interesse lucrativo. Agora, no caso do empregado doméstico, não. O tomador de serviços, o empregador doméstico, não pode ter lucro com a atividade do empregado doméstico. Então veja, vai ter uma família, vai contratar uma senhora para cozinhar. Olha, precisamos de alguém para cozinhar, ok? Então essa senhora passa a cozinhar, então passa a fornecer todos os dias, né, a alimentação. Maravilha. Vai na residência e cozinha para a família. E gosta, fala, poxa, nossa, como a Dona Maria cozinha bem, incrível. Dona Maria, faz o seguinte, a partir de amanhã, não cozinha só aqui para nós 6 aqui em casa, não. Eu quero faz o suficiente para 15 pessoas. Embala, tá bem? Embala o que passar de 6, que eu vou levar lá no meu serviço. E ele leva lá para o trabalho dele e vende para os colegas. E os colegas gostam, querem até mais. Opa, tô falando, Dona Maria, agora eu quero que faça 20 porções a mais. Ela faz. Ele leva para o trabalho e comercializa as 20 porções. Dona Maria, agora olha, 50 porções a mais porque está todo mundo pedindo. Nesse momento, mudou o foco. Ela não está mais indo prestar o serviço para a família. Está trabalhando uma atividade que gera lucro ao tomador de serviços. Toda vez que isso acontece, que o empregador doméstico começa a querer explorar a mão de obra do empregado doméstico para ter lucro, deixa de ser empregado doméstico e empregador doméstico. Passa a ser empregado e empresa, ou equiparado à empresa. Ok? Então muda completamente, muda todo o cenário, perfeito? Muda a forma de contribuir do tomador de serviços, muda os direitos, ok? Então, a mudança. Então, é importante, a lei nos fala, uma atividade não lucrativa à pessoa ou à família. Então, uma babá, por exemplo, cuidar do filho não gera lucro para o empregador, ok? Então, se ela cuida do filho, né, na residência, não gera lucro. Agora, explorar a mão de obra, como no exemplo que eu dei da cozinheira, para poder comercializar o que ela faz, aí sim mudou. Virou empresa, virou atividade empresarial. Certo? Compreendido? Então anote essa diferença. Outra importante diferença que eu quero saber é a quantidade de dias na semana. Qual é a quantidade de dias, no mínimo, que deve trabalhar para ser empregado doméstico? Mais de 2 dias. Quanto que dá mais de 2 dias? 3 dias, pelo menos. Então, pelo menos 3 dias na semana deve trabalhar o empregado doméstico para ser empregado doméstico. 3 dias, pelo menos, na semana, ok? Então, tem que ser mais de 2, perfeito? Então, cuidado, que na hora da prova, o examinador pode reproduzir esse conceito e colocar, ao invés de por mais de 2 dias, ele pode colocar 2 dias ou mais. Aí fica errado, percebeu? Porque tem que ser no mínimo 3. Então, se o examinador na hora da prova pega esse texto e só muda, ele diz, lá onde está em vermelho, ele coloca 2 dias ou mais por semana. Ficou errado, porque 2 dias só não é empregado doméstico. É no mínimo 3 dias, tem que ser mais de 2 durante a semana. Então, só 2 não é empregado doméstico. Nós vamos ver no próximo bloco, apenas 2 dias ou apenas 1 dia na semana, ou 3 dias na quinzena, ou 2 dias na quinzena, ou 1 dia na quinzena, ou 2 dias no mês, ou seja, menos que 3 dias na semana, será diarista. Diarista vai nesta casa hoje, naquela outra casa amanhã. Diarista. E a diarista não é empregado doméstico. Será contribuinte individual que nós vamos ver, ok? Outra importante observação que eu quero saber. Empregado doméstico tem idade mínima. Tem idade mínima. A lei nos fala, a idade mínima é de 18 anos. A idade mínima para ser empregado doméstico é de 18 anos. Então vamos lá. Para ser segurado obrigatório, a lei exige pelo menos
16 anos de idade. Então, em qualquer categoria de segurado obrigatório e na de facultativo, precisa ter pelo menos 16 anos de idade. Tem só uma exceção, é o menor aprendiz. Com 14 anos de idade, o aprendiz torna-se segurado obrigatório, em regime geral, na categoria empregado. É o menor aprendiz. Então, dos 14 aos 16, só o aprendiz. Não tem outra hipótese, só o aprendiz, ok? Agora, 16 anos para todo mundo, menos a categoria empregado doméstico. A categoria empregado doméstico precisa de pelo menos 18 anos de idade, diz a lei. Não pode ter menos do que 18 anos, ok? Então, marca esta outra diferença, percebe? Pois bem, com isso nós vamos fechar a categoria empregado doméstico, para no próximo bloco trabalharmos o contribuinte individual. Combinado? Então, agradeço a atenção. Até logo mais. Bons estudos, forte abraço e sucesso. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!